Olá pessoal, continuando aí o assunto de máximos e mínimos, né? A gente vai continuar falando aí hoje sobre os procedimentos que nós vamos adotar para buscar os máximos e mínimos de uma função de uma variável, né? A gente vai continuar aí falando, né, uma continuação das duas aulas anteriores, né? Da aula sobre valores máximos e mínimos e da aula do teorema do valor médio, né? Agora a gente vai entrar de fato no procedimento que a gente usa para verificar se o determinado número crítico lá, por exemplo, é o máximo ou mínimo, né? E a gente faz isso, né, como está aqui no título, né, o que a derivada diz sobre f. É justamente isso que a gente usa. Né? Passar aqui para os slides. Né? Coloquei aqui o teste da derivada primeira, que é isso aí que a gente vai se basear para obter o máximo e o mínimo da função. Né? Quem entendeu bem essas duas últimas aulas, eu acho que já deve estar... Esse teste aí deve fazer o maior sentido. Né? Vamos lá, ó. Teste da derivada primeira. Suponha que C seja um número crítico de uma função contínua f. Né? Então, vocês já devem ter visto as aulas anteriores para saber o que é número crítico. Né? Se o sinal de f' mudar de positivo para negativo em C, então f tem um máximo local em C. Né? Então, tá vendo? Se acontecer uma mudança de sinal do positivo para o negativo no C, né? Vamos colocar aqui um exemplo, né? Seria esse caso aqui, ó. Por exemplo, uma parábola com concavidade para baixo, né? Uma parábola com concavidade para baixo. Aqui está o nosso ponto C, que está dizendo aí no item A. Aqui está o ponto C. Quem já viu as aulas anteriores sabe que se o sinal da derivada for positivo, né, em um determinado ponto, em um intervalo, você sabe que a função f, né, você consegue obter informação da f para dizer que ela está crescendo, né, nesse intervalo. É o que está acontecendo aqui. Se você pegar pontos aqui, ó, antes do C, né, todas as retas tangentes nesse ponto que a gente consegue obter com o coeficiente angular, né, dado pela derivada no ponto, se observa que é tudo positivo. Né? A partir do C, após o C, as retas tangentes ficam com esse formato, né? Ou seja, um formato que a gente sabe que o coeficiente angular é negativo. Né? Então, houve uma mudança de sinal. Tá? Claro, essa análise do sinal aqui é a análise do sinal da derivada, não é a análise do sinal da f. Né? A f é essa curva aqui vermelha, essa parábola. A derivada da parábola é uma outra função que é a que você vai analisar o sinal dela. Né? Basicamente é o da aula anterior, né? Para analisar onde que a função é crescente, onde que ela é decrescente. É isso que esse teste vai tá dizendo para a gente. É baseado no teste de decrescente e crescente. Né? A função cresce, 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 chega numa estabilidade aqui, nesse pontinho aqui, depois decresce, decresce, decresce. Né? Subiu, subiu, depois desceu, desceu. Então, isso é um máximo. Né? Isso é um máximo local para a gente. Máximo no ponto C, como está dizendo aí. Acho que é bem intuitivo esse teste. Né? Então, tem que fazer no fundo é analisar o sinal da derivada, né? E com essa análise feita, você vai saber o que é máximo, o que é mínimo, se não dá para afirmar nada, né? O B é um teste análogo, né? Agora para mínimo local, né? Se o sinal da derivada mudar de negativo para positivo, né? É nessa ordem, não tem uma ordem, né? Se mudar de negativo para positivo, né? Então f tem um mínimo local em C, né? Isso aqui é o sinal, de novo, da derivada. Né? Se acontecer isso com análise do sinal da derivada, nesse intervalo aqui, tudo negativo, aí depois passou para o outro, a partir do C, tudo positivo, é sinal que teve um mínimo local em C. Né? É o caso, por exemplo, de uma parábola assim. Né? As retas tangentes, antes aqui desse ponto, tem esse formato aqui, né? Quando chega aqui é horizontal, depois começa a crescer. Então, negativo, negativo, positivo, positivo. Então, tem que ser um mínimo local, tá? A gente vai falar bastante disso ainda, mas já fiquem atentos a essa ideia geométrica da coisa, né? Para lembrar disso aqui. Se f' não mudar de sinal em C, isto é, em ambos os lados de C, a derivada de f for positivo, ou for tudo negativo, né? Então, f não tem máximo nem mínimo, tá? Pode acontecer esses casos. A gente até viu um na aula passada, que é quando a função é x ao cubo, né? Quando x igual a zero, você vê que a função antes do zero é positiva e depois do zero é positivo. Ou seja, que lá tem derivada igual a zero,
mas não é máximo nem mínimo. A gente vai ver também exemplos desse tipo, né? Esse teste aí de derivada primeira é uma consequência lá daquele teste de crescente e decrescente que a gente viu na aula anterior, né? Aqui na parte A, por exemplo, da figura, né? Parte A do teste aqui, né? Parte A do teste. Uma vez que o sinal de f' de x muda de positivo para negativo em C, f é crescente à esquerda de C e decrescente à direita de C, né? Aquilo que eu já falei. A consequência é que um f tem um máximo local. É bom vocês memorizarem, igual está aqui, ó, né? Tenta memorizar com parábolas, é mais fácil. Parábola com concavidade para baixo, parábola com concavidade para cima. Tenta memorizar desse jeito o teste da derivada primeiro, né? Eu acho que vai ser mais fácil de lembrar, tá? Olha o que aconteceu, ó. Marca o ponto C, desenha uma parábola com concavidade para baixo, né? Antes da parábola, você vê que as retas tangentes têm esse formato, ou seja, coeficiente angular positivo, né? Depois do C, as retas tangentes têm esse formato, né? Ou seja, coeficiente angular negativo, né? O coeficiente, de novo, o coeficiente angular dessa reta tangente, né, é dado pela derivada no ponto aqui. Nesse ponto aqui, tem lá a derivada no ponto, sei lá, B. F' no ponto B é o coeficiente angular da reta tangente aqui rosa, né? Tenta memorizar desse jeito, né? Tenta memorizar com parábolas, uma para baixo e a outra para cima. Aí o que acontece, né? Antes do ponto C é o ponto. Por que o ponto C aqui é o ponto principal? Porque aqui no ponto C é onde a derivada deu zero, né? Ou seja, a reta tangente nesse ponto é horizontal, paralela ao eixo x, né? Então é como se a função adquirisse uma estabilidade, depois, né, vem decrescendo, decrescente, fica estável, depois começa a subir de novo, né, crescer de novo. Então, decresce, depois cresce, mínimo. Cresce, depois decresce, máximo. Tenta dar uma memorizada nessa forma gráfica, nesse teste da derivada primeira, tá? E o outro caso, né, que não é máximo nem mínimo, né, tenta lembrar uma função desse tipo aí, tá vendo? É uma função que cresce, né? As retas tangentes estão assim, positivo, o coeficiente angular positivo da reta tangente. Dá zero aqui o coeficiente angular, depois continua positivo, né? Continua crescendo. Crescente, crescente, derivada dá zero, mas continua crescendo, crescendo, né? Aqui é o contrário. Decresce, 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 dá zero, depois decresce, decresce, decresce. Então, você não dá para afirmar se é máximo nem mínimo. Afinal, não é máximo nem mínimo, né? A gente vai chamar isso aí de ponto ordinário, ponto de Sella, tem esses nomes, tá? Aí um primeiro exemplo numérico, né? Encontre os valores de máximos e mínimos locais dessa função g aí, que é igual a x mais 2 vezes seno de x, né? No intervalo de 0 até 2π, né? Nesse intervalo aqui, né? De 0 até 2π. A função é essa aqui, e ela está restrita a esse intervalo aqui. Então, é uma função que está restrita no intervalo, tá? Para achar os números críticos de g, a gente já viu na aula passada, né, que basta você derivar a função original, tá aqui derivada de x dá 1, derivada de 2 vezes seno, repete o 2 e deriva o seno, que dá cosseno, né? 1 mais 2 vezes cosseno de x. Aí você vai pegar isso aqui e igualar a zero. Ou seja, agora você está com uma equação, né? Uma equação para x, uma equação não linear para x, né? E o único jeito disso aqui dar zero, né? 1 mais o que dá zero, né? 1 mais 2 vezes cosseno de x. Então, cosseno de x tem que dar menos meio, né? Tá aqui, ó. Cosseno de x tem que dar menos meio, porque quando você multiplicar por 2, vai dar menos 1, com mais 1, 0. Então, o único jeito disso aqui dar zero é quando o cosseno de x dá menos meio, né? Menos 1 sobre 2. E como está restrito nesse intervalo, então são poucos os pontos nos quais o cosseno dá menos meio, né? As soluções para essa equação aí é 2π sobre 3, né, e 4π sobre 3. Ou 120 graus e 240 graus, né? Em radianos, ou então 120 ou 240 graus. São os lugares onde o cosseno de x dá menos meio, tá? Então, né, ou seja, esses dois caras aqui, x igual a isso aqui ou x igual a isso aqui, são os lugares onde a derivada dá zero, ou seja, são os nossos números críticos, né? São os números críticos, dois números críticos que a gente obteve para essa função aqui restrita a esse intervalo, né?
Isso você vai ter que sempre fazer, né? Procurar os números críticos, né? Como g é derivável em toda parte, né? Uma função contínua, os únicos números críticos são esses caras aí, né? Que a gente encontrou. Não tem nenhum outro lugar onde a derivada não existe, né? Que também pode ser número crítico. Então a gente vai fazer agora a análise de onde é crescente e onde é decrescente essa função aí, né? Essa função, né? Tá vendo? Aqui tá a expressão da derivada. A função original é essa daqui, né? X mais 2 vezes seno de x. Essa é a função original, que é a função a qual a gente quer descobrir onde tem o máximo e onde tem o mínimo, né? Mas para isso a gente usa a derivada, para descobrir o máximo e o mínimo dessa função aqui de cima, da g, né? Tá aqui a derivada, a gente vai analisar o sinal dela, né? Entre 0 e 2π sobre 3, o sinal dessa expressão aqui é positivo, né? Ou seja, a função aí é crescente. Basta você fazer a conta aí, né? De verificar, fazer a análise final dessa função aqui, tá? A análise final dessa função. De 2π sobre 3 até 4π sobre 3, o sinal dessa função derivada aqui é negativo, então ela é decrescente. E de 4π sobre 3 até 2π, o sinal dela é positivo, ou seja, crescente. Então o que está acontecendo? Você pode até de repente colocar uma linha reta assim, marcar esses pontos aí, ó. 0, 2π sobre 3, 4π sobre 3 e 2π, né? Aí vê o que aconteceu aqui, ó. Positivo entre 0 e 2π. Então aqui foi positivo, sinal da derivada, né? Sinal de G'. De 2π até 4π sobre 3, negativo. E de 4π sobre 3 até 2π, positivo. Aí você faz a analogia com aquele desenho da parábola que eu falei para vocês memorizarem, né? O teste da derivada primeiro. Então, ó, cresceu, para botar um sinal assim de crescimento, né? Depois decresceu, né? E depois cresceu, né? Ou, feito isso, você pode fazer um gráfico assim, ó. Não quer dizer que a função seja desse jeito, né? E depois assim. Então, o que você está vendo aqui? Máximo, mínimo, né? Então, máximo local em 2π sobre 3 e mínimo local em 4π sobre 3. Tá? Tenta pensar, colocar assim de forma geométrica, que talvez seja mais interessante. Não quer dizer que a função tem esse formato, né? Isso é só para a gente lembrar do teste de derivada primeiro. Então a gente já sabe aí onde estão os máximos e mínimos. Aqui aí está a explicação, né? Como muda de positivo para negativo pelo teste de derivada primeiro ao máximo, como a gente já viu ali com aquela figura, né? Aí basta você calcular quem que é esse valor máximo. Aí você vai ter que substituir na função original, na g, né? G de 2π sobre 3. Substitui lá no lugar do x por 2π sobre 3. Foi colocado aqui e aqui, né, no argumento do seno. Feita a conta aí na calculadora, chegou a raiz de alguma coisa mais raiz de 3, que dá aproximadamente 3,83. Então, esse é o valor máximo local da função nesse ponto aqui, né? E da mesma forma lá para o 4π sobre 3, né? Substitui na função g, né, original, faz a conta, chega lá aproximadamente 2,46. Esse aí é o mínimo local, né? Bem tranquilo, né? Não tem nada de difícil aí, né? A gente está fazendo isso aí tudo através de contas, né? Manipulações aí matemáticas, com símbolo, né? Na parte numérica. Mas se você pegar a função lá g, x mais 2 seno de x, né? Pegar essa função aí e colocar aqui no GeoGebra, ó. Se eu colocar isso aí no GeoGebra, x mais seno de x, né? X mais seno de x. Ah, não, 2 seno de x. Espera aí. Aí, deu essa função. Só que a gente tá restrito a 0 até 2π, né? Então, aqui começa no 0, né? Tá restrito nesse intervalo, 0 a 2π, tá vendo? Essa função aqui. A gente obteve o máximo local aqui, né? 2π sobre 3, né? Conforme tá lá, por volta daqui, né? E o outro o mínimo foi em 4π sobre 3, que deve estar aqui, né? Vamos pegar aqui o ponto que a gente obteve, foi aproximadamente 3,83, né? Deixa eu colocar ele aqui, 3,83.
Tá aqui e o outro foi 2,46. Tá aí, tá vendo? Então, a gente tá com esses pontos aqui, né? É exatamente aqui, ó. Por aqui, né? Aí os pontos que nós obtemos aí o máximo local e o mínimo local, tá? Só pra gente ver geometricamente o que que é isso, né? E agora a gente vai ver também o que que a derivada de segunda ordem nos diz sobre a f, né? De novo, informação sobre a f, né? Agora a partir da derivada segunda da f. A gente viu anteriormente a partir da primeira, agora a gente vai ver a partir da derivada segunda da f, né? Vamos ver, ó. Tem gráfico de duas funções crescentes, né? Entre A e B, duas funções crescentes, né? Cresce, 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 depois cresce, aqui também cresce, 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 tá? Duas funções crescentes no intervalo AB, né? Ambos os gráficos unem o ponto A até o ponto B, a função contínua, né? Intervalo aqui fechado, né? Mas são gráficos diferentes, né? Pois você está percebendo aí que tem, eles se inclinam em direções diferentes, né? Um tá, vamos dizer assim, você consegue colocar as retas tangentes por baixo, né? E o outro você consegue colocar as retas tangentes por cima dele, certo? É isso que está dizendo aí, com inclinações em direções diferentes, né? Isso aí é exatamente o que a gente chama de côncava para cima ou côncava para baixo, né? No gráfico aqui de A, essa figura aqui, né? As tangentes de F é chamada, a curva fica acima das tangentes, que eu falei, né? E F é chamada de côncava para cima. E aqui na B, as retas tangentes ficam acima da curva, né? Então é côncava para baixo. São denominações que a gente vai usar aí, né? Concavidade para cima, concavidade para baixo, como a gente fala lá na parábola, né? E aqui está a definição, né, que a gente falou aí. Se o gráfico de f estiver acima de todas as suas retas tangentes no intervalo i, então f é côncava para cima. E se o gráfico de f estiver abaixo de todas as suas tangentes em i, então f é côncava para baixo. Tenta memorizar isso aí também geometricamente, né? Aqui está uma figura só para ilustrar, né, os casos que podem acontecer, né? Aqui ficou com erro aí de tradução, né? Abrevia-se CC côncava para cima, né? C de cima, mas aqui ficou U de up, né? E depois CB, né? Côncava para baixo, aqui está D, né? Ficou confuso, essa a tradução não acompanhou, né? Então deixa eu só mudar aqui. Né? Côncava para baixo, todo mundo está vendo aqui, côncava para baixo, só você fazer essa analogia com a reta tangente. A reta tangente está como se fosse acima da curva, né? Aqui também acima da curva, né? Peraí. Olha que teve uma coisa interessante aqui, né? A partir do B, né? O que que acontece? A reta tangente começa a ficar para baixo da curva, né? Aqui, a partir desse ponto, começa a ficar por cima da curva. A partir daqui, começa a ficar por baixo da curva. A partir daqui, continua por baixo, né? Quando chega aqui, muda, né? Então, vocês veem que tem esse ponto aí que a gente chama um ponto de inflexão, né? São esses pontos aqui que eu marquei aqui, ó, que estão marcados aí, né? O A, o B, o C, o D, aqui não é o PE, né? Pontos que houveram mudanças de concavidade, né? Côncava para baixo, chegou aqui, mudou, côncava para cima. Côncava para cima, côncava para cima, aqui mudou, côncava para baixo, né? Aqui côncava para baixo, chegou aqui, mudou de novo, côncava para cima. Aqui continuou, côncava para cima, então é um ponto de flexão. Chegou aqui no P, mudou, côncava para baixo. Então, esses pontos aí também a gente vai conseguir obter essa informação através. Essa curva rosa aqui, né? É a curva da função f, né? Esse entendimento aqui de saber quando mudou a concavidade da função, a gente vai saber isso através da derivada segunda da função. Né? Com a informação da derivada segunda, a gente vai saber se houve mudança de concavidade ou não, ou se a função é côncava para baixo ou côncava para cima. Né? Então a gente vai fazer igual a gente fez, né, para obter lá a informação de crescimento e decrescimento da f a partir da informação da derivada primeira. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que é como se a gente olhasse para a derivada primeira, a função derivada primeira, né? E a partir dessa função derivada primeira, a gente vai estudar ela. Ou seja, a derivada segunda vai dar informações para a gente da derivada primeira,
E por fim a gente vai concluir o que acontece para f, né? É basicamente isso, tá? Então, aqui quando você olha aqui essa figura aqui embaixo, né, você vê que se você vier da esquerda para a direita, né, a inclinação da reta tangente está crescendo, né? Então, o que é a inclinação da reta tangente está crescendo, né? Começa a relacionar essas coisas, né? Então, isso significa que a derivada de f, né, a derivada f' é uma função crescente. Ou seja, agora a função derivada é a função crescente para a gente. E, consequentemente, sua derivada segunda tem que ser positiva, né? Então, tá aí o que a gente vai usar para saber se é côncava para baixo ou para cima, né? Da mesma forma, aí, na figura 6b, né, a inclinação da tangente decresce da esquerda para a direita, né? Logo, a derivada de f decresce e, portanto, a derivada segunda é negativa, né? Talvez dê uma pausa aí no vídeo, faça uns desenhos aí, tenta fazer como se estivesse fazendo o teste de crescimento e decrescimento para a função derivada primeira, tá? Aí, né, usando a derivada segunda, né? Então, esse raciocínio aí sugere a seguinte coisa para a gente, ó. Se a derivada segunda de x, de f de x, for maior que zero para todo x em um intervalo, então o gráfico de f é côncavo para cima, né? Se a derivada segunda for menor que zero, então o gráfico de f é côncavo para baixo, né? Esse é o teste que a gente vai fazer para descobrir se é côncavo para cima ou côncavo para baixo, tá? Então, eu vou parar por aqui, né? Não vou fazer nenhum exercício nessa aula não, mas a gente vai fazer mais outra videoaula, né? Vai ter uma próxima aula, um encontro ao vivo, que a gente vai fazer vários exercícios e tentar reunir todas essas informações que a gente obteve até agora para resolver esses exercícios que estão na lista de exercícios, né? Coisas que podem cair na prova, né? Aplicações. Então, mas basicamente vocês tentem dar uma lembrada, fazer um formulário com esses testes aí que a gente viu até agora, teste da derivada primeira, esse teste da concavidade, né? Tenta entender isso aqui, que talvez não tenha ficado muito claro, né? O que a derivada segunda diz pra gente, né? Da f, tá vendo? E por que isso, né? Quem entendeu o teste da derivada primeiro, o teste de crescente e decrescente, né? Vai conseguir entender perfeitamente isso aqui, né? A analogia de por que a gente está usando o sinal da derivada segunda, tá? Então, vamos parar por aqui. E depois a gente vai fazer agora, basicamente, só exemplos aí para achar máximos e mínimos, tá? Aí vai aparecer um monte de conta, tá? Então, até a próxima.